A vida alienígena é inevitável. Não, calma. Ainda não foi comprovada e pode nunca ser. Imagine olhar para o céu noturno e perceber que a Terra é apenas um planeta comum, girando ao redor de uma estrela comum, em uma galáxia chamada Via Láctea. A Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas, mas é apenas uma entre aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo observável. São 200 sextilhões de estrelas, uma média conservadora de um planeta para cada. Esses números desafiam nossa compreensão. Mesmo assim, tudo que observamos é silêncio, um enorme nada. Mas a ausência de evidências não é evidência de ausência, como dizia Carl Sagan. Diante de tamanha vastidão, para que a vida surja como aqui, seria muito pouco provável que estivéssemos sozinhos. A vida alienígena é inevitável? O silêncio. Parece uma pergunta simples, mas não é. É que estamos procurando vida há mais de 60 anos, o que é, basicamente, nada em uma escala cósmica. A conclusão é que a vida provavelmente se desenvolve em outros locais no espaço. Mas ela se desenvolver e conseguir comunicar é um outro evento tanto quanto ou mais complicado. Tudo isso ainda deve coincidir com o período, ou seja, fazer isso ao mesmo tempo em locais próximos, pelo menos na mesma galáxia. Em resumo, não é só uma busca por vida, são vários bilhetes premiados. Agora, vamos adicionar mais uma camada a essa questão. E se há 5.000 anos, em outro sistema de nossa galáxia, tivesse existido outra civilização que tentou comunicação por 500 anos e se extinguiu? Isso nos leva a considerar uma perspectiva temporal fascinante. A equação de Drake, proposta por Frank Drake, estima o número de civilizações avançadas em nossa galáxia. Um estudo da Universidade de Nottingham, de 2020, revisou a equação de Drake e, com novos dados sobre exoplanetas, sugere que podem existir até 36 civilizações comunicativas em nossa galáxia. No entanto, as variáveis dessa equação são incertas, o que torna as estimativas muito amplas. O paradoxo de Fermi levanta aí a questão do porquê ainda não detectamos sinais claros de outras civilizações se a vida é comum no universo. Talvez a resposta resida na escala de tempo. As civilizações podem surgir, evoluir e desaparecer em escalas de tempo muito diferentes da nossa. Podemos estar separados por milhões de anos no tempo, tornando a comunicação quase impossível. Isso nos faz refletir sobre a fragilidade e a temporalidade das civilizações tecnológicas. O desafio é enorme, pois a vastidão do espaço é combinada com a profundidade do tempo, criando barreiras quase insuperáveis para a comunicação. Assim, enquanto continuamos a explorar e a desenvolver novas tecnologias, devemos manter a mente aberta para as possibilidades que transcendem nossa compreensão atual. Explorando essa linha de pensamento, estamos buscando a forma correta de vida? Ou simplesmente ainda não temos a tecnologia necessária para detectar tais sinais? A busca por vida inteligente não é apenas uma questão de espaço, mas também de tempo. Encontrar outra civilização é como ganhar na loteria cósmica, com todas as variáveis precisando se alinhar perfeitamente. Portanto, a vida alienígena pode ser inevitável, mas a comunicação com ela é um desafio monumental. Talvez um bilhete premiado no grande sorteio do universo. A vida na Terra é baseada em carbono, mas cientistas especulam sobre a possibilidade de vida baseada em outros elementos, como o silício. Em muitos planetas rochosos, fora do nosso sistema solar, o silício é mais abundante que o carbono. Em ambientes com altas concentrações de silício e temperaturas extremas, a química do silício pode permitir a formação de estruturas biológicas complexas. Estudos teóricos sugerem que o silício pode formar compostos estáveis que funcionariam de maneira similar aos compostos orgânicos baseados em carbono. A biologia baseada em silício implicaria em uma bioquímica diferente, potencialmente utilizando solventes como o metano líquido.
Titã, uma lua de Saturno com lagos de metano, é um exemplo de ambiente onde formas de vida não carbonadas poderiam existir. Isso nos desafia a expandir nossa definição de vida e a considerar que as formas de vida que estamos procurando podem ser muito diferentes do que conhecemos. A detecção de vida requer a identificação de biosignaturas que podem diferir significativamente das que conhecemos. Isso levanta a questão: saberemos reconhecer a vida quando a encontrarmos? Experimentos mostraram que moléculas orgânicas podem se formar em condições primitivas, sugerindo que a vida pode ter formas inesperadas. Detectar sinais de vida é um desafio devido às vastas distâncias e limitações tecnológicas. Missões como a do telescópio James Webb procuram por assinaturas químicas que indicariam a presença de vida. No entanto, formas de vida extraterrestres podem ser extremamente diferentes das terrestres, o que dificulta sua identificação. Mesmo a descoberta de vida microbiana em Marte ou em luas de Júpiter e Saturno seria um marco histórico. A identificação de bioassinaturas como metano ou oxigênio em atmosferas de exoplanetas pode indicar a presença de vida microbiana. Essas pequenas descobertas podem ter um impacto monumental na nossa compreensão do cosmos. O cérebro humano, com seus trilhões de sinapses, é uma das estruturas mais complexas conhecidas. Essa complexidade levanta questões sobre como a inteligência pode evoluir em outros lugares e como ela pode se manifestar de maneiras diferentes das que conhecemos. Projetos como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, continuam a procurar sinais de rádio ou laser que possam indicar a presença de civilizações avançadas, mas até agora, sem sucesso. Apesar de décadas de busca, ainda não encontramos evidências conclusivas de vida inteligente. Isso pode ser devido a limitações tecnológicas, parâmetros de busca inadequados, ou simplesmente porque civilizações podem usar meios de comunicação que ainda não compreendemos. A busca por vida alienígena exige que estejamos preparados para reconhecer e interpretar sinais que podem ser muito diferentes do que esperamos. A vida, em todas as suas formas e manifestações possíveis, pode estar lá fora, mas a comunicação com ela é uma tarefa monumental, exigindo paciência, tecnologia avançada e uma mente aberta para o inesperado. Assim, diante da vastidão do cosmos e das infinitas possibilidades, a vida alienígena não é apenas uma possibilidade, é inevitável. Ano 3024 a.C. Estamos em Sirius, um sistema binário localizado a aproximadamente 8,6 anos-luz da Terra, na constelação de Canis Major. Sirius Prime era um planeta ideal, com água líquida, uma atmosfera respirável e uma biodiversidade rica que sustentava sua civilização. Aqui florescia uma civilização avançada conhecida como os Acrux. Eles haviam alcançado um nível de desenvolvimento impressionante, com tecnologia capaz de explorar os mistérios do cosmos. Durante 500 anos, os Acrux dedicaram-se a enviar sinais de rádio na esperança de descobrir outras formas de vida inteligente. Tudo indicava que eles estavam prontos para fazer contato com outras inteligências no universo. Mas o silêncio prevaleceu. A cada geração, os Acrux ajustavam seus instrumentos, aperfeiçoavam suas técnicas, desesperados por qualquer vestígio de contato. Contudo, em vez de encontrar companhia no vasto cosmos, eles descobriram algo muito mais sombrio. Suas próprias criações começaram a fugir de seu controle. Sistemas que antes eram a base de sua prosperidade tornaram-se fontes de destruição. Catástrofes tecnológicas se multiplicaram, até que um dia, a vasta rede de comunicações de Sirius Prime se calou para sempre. Essa breve reverberação no vazio
foi o epitáfio de uma civilização que alcançou as estrelas, mas, ironicamente, não conseguiu sobreviver a si mesma. Como tantas outras possíveis civilizações no universo, os Akrux se foram, deixando apenas o silêncio e a poeira cósmica. Embora esta história seja uma ficção, pode ter se repetido incontáveis vezes em algum lugar do cosmos. A vida alienígena é inevitável? Os filtros. Chegamos assim aos filtros que talvez separem as civilizações sobreviventes das condenadas ao esquecimento. Esses obstáculos representam desafios formidáveis que a vida deve vencer para evoluir de formas simples a complexas, até atingir um nível tecnológico avançado. Primeiro, o filtro precisa ser universal. Isso implica que, onde quer que esteja, seja em qualquer planeta ou sistema estelar, essa barreira é uma constante, uma prova comum, enfrentada por todas as formas de vida no cosmos. Segundo, esse filtro deve possuir uma significância evolutiva crucial. Ele se manifesta em momentos decisivos da jornada evolutiva, num ponto em que a vida, para continuar, deve transformar-se profundamente. Apenas superando essa barreira é que ela pode dar o próximo grande salto em complexidade. Por fim, o filtro deve ser extraordinariamente raro, ou de dificuldade quase insuperável. É essa raridade que pode explicar o grande silêncio cósmico. O motivo pelo qual, apesar da vastidão do universo, não detectamos outras civilizações. Mesmo quando a vida surge, raramente consegue atravessar essa barreira para alcançar o próximo estágio. A origem da vida na Terra continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Imagine um mundo há bilhões de anos, um verdadeiro caldeirão fervente de reações químicas. De alguma forma, nesse ambiente hostil, as primeiras moléculas orgânicas começaram a se formar. Mas como exatamente isso aconteceu? E por que a vida é tão rara e preciosa? Vênus, um planeta com temperaturas superiores a 450 graus Celsius e uma pressão atmosférica 90 vezes maior que a da Terra, parece, à primeira vista, um mundo onde a vida é impensável. Sua superfície é coberta por nuvens de ácido sulfúrico, criando um ambiente extremamente hostil. No entanto, a cerca de 50 quilômetros acima da superfície, onde as condições se tornam ligeiramente mais favoráveis, encontramos uma surpresa. Em 2020, cientistas analisaram essa camada atmosférica e detectaram fosfina, um gás que, na Terra, é produzido exclusivamente por processos biológicos. Essa descoberta não apenas surpreendeu a comunidade científica, mas também lançou uma nova luz sobre as possibilidades de vida em Vênus. Se formas de vida microbiana realmente habitam essas nuvens, isso nos leva a reconsiderar o que é necessário para a vida prosperar. Por exemplo, no caso de Marte, recentes descobertas de possíveis fósseis microbianos sugerem que, em um passado distante, o planeta pode ter abrigado vida em uma forma primitiva. Se esses fósseis forem confirmados, eles representariam uma tentativa de vida microbiana que, possivelmente, não conseguiu superar os primeiros filtros evolutivos. Esses filtros iniciais, que poderiam envolver desde condições ambientais extremas até eventos cósmicos devastadores, poderiam ter interrompido o desenvolvimento da vida antes que ela evoluísse para formas mais complexas. Assim, Marte poderia representar um exemplo de um planeta onde a vida teve um início, sem jamais progredir para desenvolver uma civilização. Em contrapartida, planetas como Sirius Prime poderiam ter visto a vida superar esses primeiros filtros, apenas para serem confrontados por outros desafios mais adiante em sua história. O astrofísico russo Nikolai Kardashev criou, em 1964, uma métrica usada para classificar civilizações com base na quantidade de energia que são capazes de utilizar. A escala de Kardashev, no nível 1, a civilização utiliza toda a energia disponível em seu planeta natal. No nível 2, ela avança para capturar e manipular a energia de todo o seu sistema estelar. No nível 3, seria capaz de aproveitar a energia de uma galáxia inteira. Na nossa ficção,
Após 500 anos de tentativas contínuas de comunicação, os Ekroks provavelmente estavam avançando para o nível 2, na escala de Kardashev. Essa conquista trouxe-lhes um imenso poder e a capacidade de manipular quantidades colossais de energia estelar. No entanto, esse mesmo avanço pode ter sido sua ruína. Os Ekroks, no auge de seu poder, possivelmente sucumbiu às consequências imprevisíveis de sua própria tecnologia, ilustrando como o domínio da energia estelar pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Em Vênus, a descoberta de fosfina a 50 km de altura sugere a possibilidade de vida, mas o ambiente implacável impede sua evolução. Marte, com seus indícios de água antiga, pode ter abrigado vida microbiana, mas as condições extremas selaram seu destino. Mesmo além do nosso sistema solar, em exoplanetas Haitian, com oceanos profundos e atmosferas densas, o filtro evolutivo pode ser a barreira que impede a ascensão da vida complexa. As civilizações avançadas não seguem um único compasso. A hipótese da dissonância temporal propõe um universo onde essas civilizações nascem e desaparecem em tempos tão distintos que seus caminhos jamais se cruzam. A cada novo começo, há uma história perdida, encerrada antes que a próxima tenha a chance de se revelar. O universo não é um concerto de vozes em harmonia, mas uma série de solos desconectados. O tempo esconde as pistas, deixando-nos a pergunta: se não encontramos outros, será que chegamos tarde demais ou cedo demais? E nossa evolução sempre trará a questão: estamos à frente de um grande filtro ou acabamos de superar um? Na vasta cronologia cósmica, o desencontro pode ser a regra e a solidão apenas uma questão de perspectiva. À medida que exploramos outros mundos e desvendamos seus segredos, começamos a perceber que a vida alienígena não é apenas uma hipótese remota, mas uma consequência natural das condições cósmicas. E quando finalmente confirmarmos sua existência, teremos a certeza absoluta de que a vida alienígena. No vasto vazio entre as estrelas, certas luzes se destacam, provocando nossa curiosidade e desafiando nossas suposições. Entre essas luzes, Zeta Reticuli emerge como um enigma. Desde os primeiros sinais captados por nossos radiotelescópios, algo nesse sistema estelar nos deixa inquietos. Estruturas anômalas e sombras gigantescas sugerem a possível presença de ruínas, vestígios de uma civilização antiga que pode ter florescido ali, alcançando um nível de tecnologia avançado o suficiente para extrair energia de sua estrela. Mas, assim como outras civilizações podem ter enfrentado obstáculos intransponíveis, talvez Zeta Reticuli nos conte uma história de ascensão e queda que ainda precisamos desvendar. Em um outro canto do cosmos, Thebes Star nos apresenta um mistério diferente. Suas dramáticas oscilações de brilho, inexplicáveis até o momento, indicam algo fora do comum. Poderiam essas variações ser causadas por megaestruturas em construção ou sistemas colossais de captação de energia? Boyajian Star, com suas flutuações irregulares e imprevisíveis de luminosidade, reforça essa possibilidade. Será que uma civilização está manipulando seu ambiente de maneiras que ainda não entendemos? Epsilon Eridani adiciona uma nova camada a esse enigma cósmico. Circundada por um denso disco de detritos, que alguns acreditam ser resultado de mineração ou construção em grande escala, essa estrela nos faz questionar: e se uma civilização estiver ativamente manipulando esses recursos? Poderia este disco ser uma evidência de uma civilização tentando controlar seu ambiente, tal como começamos a fazer em nosso sistema solar? Essas anomalias, embora distintas, parecem misteriosamente conectadas, sugerindo que o universo pode estar repleto de civilizações enfrentando desafios semelhantes aos nossos, mas em escalas muito maiores.
Se essas civilizações ainda existirem, talvez já tenham nos detectado. Talvez, assim como nós olhamos para o céu em busca de sinais, elas também estejam nos observando, estudando nosso progresso e nossas tentativas de compreender o cosmos. A vida alienígena é inevitável? Os vetores. Embora as especulações sobre civilizações avançadas sejam fascinantes, a realidade científica nos impõe uma visão mais sóbria. É possível que as anomalias observadas possam ter explicações naturais que ainda não compreendemos completamente. Fenômenos astrofísicos raros, comportamentos estelares incomuns, ou até mesmo limitações em nossa tecnologia de observação podem ser responsáveis por essas irregularidades. Além disso, mesmo que uma civilização avançada estivesse diante de nós, é plausível que nossos equipamentos e nosso discernimento atuais não fossem capazes de identificá-la de maneira conclusiva. Talvez o verdadeiro desafio não seja apenas encontrar sinais de vida inteligente, mas desenvolver a capacidade de compreendê-los quando finalmente os encontrarmos. Hoje, o que sabemos sobre estrelas, galáxias e planetas é um único grão de areia. Esse grão representa o que já catalogamos. Agora, pense em todas as areias das praias e desertos do mundo. Elas representam o número estimado de estrelas, galáxias e planetas que existem no universo. O que conhecemos é apenas uma fração minúscula do que realmente estimamos existir. Estamos no início de uma jornada que mal conseguimos compreender. Por mais que tenhamos avançado, ainda somos como exploradores à beira de um vasto oceano, incertos sobre o que encontraremos além do horizonte. Enquanto olhamos para o cosmos com nossos telescópios e sondas, é possível que já estejamos sendo observados por uma civilização tão avançada que sua tecnologia e propósito estão além da nossa imaginação. Eles podem viajar entre galáxias, utilizando a energia de estrelas inteiras, como se fossem meros recursos, algo que para nós ainda parece ser ficção científica. Mas para eles, somos apenas uma civilização emergente, longe de compreender a verdadeira natureza do universo. Um encontro agora seria como tentar fazer um bebê entender um enigma quântico. Não estamos prontos, e eles sabem disso. Por enquanto, o silêncio do cosmos permanece. Não porque estamos sozinhos, mas talvez porque ainda não chegou a hora. As anomalias que começamos a detectar podem ser as primeiras pistas de que algo muito maior nos aguarda, algo que nos observa e espera pacientemente por nosso despertar. E se, ao invés de colapsar, algumas dessas civilizações encontraram uma maneira de ascender, de transcender a própria realidade física? Uma civilização se torna capaz de criar um ambiente digital onde as leis do universo são apenas parâmetros que podem ser ajustados. Uma simulação dentro de uma simulação, onde aqueles que vivem nela não têm ideia de que estão em uma simulação. E se essa for a verdadeira natureza do nosso universo? Uma construção meticulosa, projetada para nos isolar do caos que existe além. O que aconteceria se, ao buscar contato com o universo, estivermos apenas tentando quebrar as paredes da nossa própria prisão cósmica? A resposta pode estar mais próxima do que pensamos, mas a verdade pode ser mais perturbadora do que qualquer teoria. Apesar da fascinação que essas ideias provocam, a ciência se baseia em evidências observáveis e verificáveis. A hipótese de vivermos em uma simulação é interessante, mas carece de provas. O universo que conhecemos, com suas leis físicas, é o que podemos estudar e compreender. A ciência continuará a explorar o cosmos em busca de respostas reais, sem se afastar daquilo que podemos observar e confirmar. A vida no universo pode não ser uma raridade, mas uma consequência inevitável das condições físicas e químicas que se repetem em muitos ambientes cósmicos.
Assim como estrelas e planetas se formam através de processos bem compreendidos e previsíveis, a vida pode surgir naturalmente sempre que as condições essenciais são atendidas. A vida na Terra, portanto, não é um acidente, mas o resultado dessas mesmas forças universais, mostrando que a biologia segue leis tão fundamentais quanto as da física e da química. Quando finalmente confirmarmos a existência de vida alienígena, essa revelação provavelmente não virá de uma nave pousando em nosso planeta, mas da detecção meticulosa de sinais de micro-organismos em ambientes extremos. A vida na Terra nos ensina que, dadas as condições certas, a vida pode emergir de formas surpreendentes, desde os ambientes mais hospitaleiros até os locais mais extremos, como as profundezas dos oceanos ou os desertos gelados da Antártica. Encontramos organismos que prosperam onde menos se espera. Essas descobertas sugerem que a vida não é um fenômeno raro, mas uma consequência natural das condições físicas e químicas que se repetem em todo o cosmos. À medida que exploramos nosso próprio sistema solar, começamos a perceber que esses mesmos processos podem estar ocorrendo em outros lugares. Lugares como as luas geladas de Júpiter e Saturno, onde vastos oceanos escondidos sob a superfície podem abrigar formas de vida que ainda não conhecemos. Esses sinais podem estar na atmosfera densa de Vênus, nos lençóis subterrâneos ou fósseis de Marte. Mas o surgimento da vida é apenas o começo. O verdadeiro desafio está em evoluir de simples organismos para civilizações avançadas. Esse caminho é repleto de obstáculos, desde catástrofes naturais até as próprias limitações do ambiente. Cada estágio de evolução exige adaptação e resiliência. E é por isso que, apesar de a vida simples ser relativamente comum, civilizações avançadas são raras e preciosas. No final, seja uma civilização que consome a energia de uma estrela ou um micro-organismo sobrevivendo em condições extremas, a existência da vida em qualquer estágio é um testemunho da luta contínua para existir. A vida alienígena é inevitável? A resposta, baseada em tudo o que sabemos, parece ser sim. A vida, em suas formas mais simples, é uma consequência natural do universo, mas seu desenvolvimento e sobrevivência dependem de uma capacidade quase infinita de superar desafios. Se você chegou até aqui, é porque curtiu o vídeo. Então, deixe seu comentário, siga o canal, ative as notificações e junte-se a nós para desvendar os próximos capítulos dessa saga.